Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson Douglas Gualberto, sou administrador e pedagogo. E estou muito feliz aqui por poder falar para vocês um pouquinho da minha história com o Colégio Estadual Princesa Isabel. E agradeço de antemão a direção por essa oportunidade. A minha história com a Princesa Isabel começa em 1970 e eu nasci em 1988. Você vai falar assim, Wilson, você nasceu em 88 e como que essa relação começa em 70? Pois bem, a minha família, meus avós maternos, os pais da minha mãe, se mudaram para o Quitandinha em 1970. Foi quando eles matricularam os meus tios e minha mãe, né, no Colégio Estadual Princesa Isabel. E dentro do Colégio Estadual Princesa Isabel, minha mãe terminou naquela época o ginásio, né? Era até o ginásio que a escola tinha, né? E a partir daí a nossa relação com a escola foi porque desde aquela época havia um grupo de pessoas, né, que sempre amaram aquela escola, né, assim como a dona Jandira Peixoto Bordion, quem posso citar, que sempre foi uma pessoa que amava a educação e que sempre zelava pelos seus alunos, rígida na disciplina, mas para que as pessoas pudessem crescer e se desenvolverem. E eu entrei em 1992, né, na época, se eu não me engano, era Eulália Utigotti, ou ela estava entrando, final da Sônia Bordion, filha da dona Jandira também. E logo em seguida nós tivemos a direção da tia Mônica e em seguida Leda Galuzzi, que foi a diretora que me acompanhou desde o Jardim de Infância, como adjunto e depois como diretora-geral do Colégio Estadual Princesa Isabel. E eu estudei na escola, naquela época tinha o Jardim, Tereza Sodré era o nome do jardim, e nós vivemos ali um mundo de encanto, né? Aquelas primeiras descobertas, aquela primeira escola que você, na verdade, se apaixona. E eu me apaixonei pela escola naquele contexto daquelas pessoas que ali estavam, né? Não só pelas minhas professoras, Marisol Albarenco e Solange Maldonado, mas também por toda a equipe, como a tia Glorinha, que era a nossa inspetora, as outras professoras, tia Marília, tia Zezé, tia Lúcia, tia Neuza, né? Essas duas últimas que já não estão mais conosco. Mas que criou um vínculo de amor e de carinho dentro daquela escola e fez com que o nosso aprendizado, né, fez com que a nossa alfabetização fosse a melhor possível. Tanto que o colégio, né, tinha o título de melhor jardim de infância, se eu não me engano, do estado do Rio de Janeiro. Era uma escola referência no sentido da educação, como é hoje também com o seu ensino médio. Então é importante a gente ressaltar que a construção dessa fama, né, dessa alegria de ter essa escola como destaque vem desde aquela época. E aí eu tive que sair um tempo, porque meus pais precisavam trabalhar, minha mãe precisava trabalhar, e eu estudei numa outra escola que já não existe mais, Roberto Silveira, que era de ensino integral, que também foi uma escola maravilhosa ali próximo do Princesa Isabel. Retornei na segunda série com a Tereza Cristina, falecida professora Tereza Cristina, e fui caminhando nesse processo, né? Me lembro também que nós éramos incentivados a trabalhar em teatros, né, trabalhos manuais. Me lembro de uma feira muito interessante que nós fizemos, que foram só sobre máscaras africanas, da professora Lígia Bronze. Ela nos incentivou, junto com a Solange Maldonado, que foi que projetou que fez esse projeto, e nós reproduzimos máscaras africanas, saiu no jornal, participamos das turmas do sucesso escolar. Eu fui dos alunos que nós éramos chamados de monitores do sucesso escolar. Fizemos uma gincana no estado do Rio de Janeiro e nós ganhamos com algumas paródias. Eu me lembro que eu ganhei uma TV, né, nessa mesma época, e sempre foi uma alegria muito grande participar da escola. Sempre foi, para mim, a escola, né, é a nossa casa, né? Então a escola que eu tive, que foi o Colégio Princesa Isabel, foi a minha casa e ainda é a minha casa, porque eu ainda tenho muito contato lá na escola. E dentro desse contexto, né, uma divisão de águas na minha vida pessoal foi quando a escola fundou a banda musical Cavaleiros do Império em 2002. Eu fui um dos componentes fundadores e me lembro exatamente do primeiro dia em que colocaram o cartaz. O Kleber era o nosso inspetor, hoje ele é secretário da escola, e ele fixou um cartaz lá em cima, no terceiro andar, dizendo que haveria inscrições para a banda e que nós deveríamos procurar a coordenação. E procuramos,
e ali a gente se inscreveu, e nós nos inscrevemos. E me lembro da primeira reunião que foi feita na sala de vídeo, naquela época ainda era videocassete, né? E ali nós assistimos a primeira palestra e aí nos encantamos e fomos para a fundação da banda musical. Me lembro também que naquela época era muito difícil a questão do instrumental e com muito carinho, né, a direção e a equipe da banda, né, fizeram jantares, né, tiveram amigos que colaboraram. E me lembro que o meu primeiro instrumento ele só chegou 3 ou 4 meses depois de ter começado a banda. E nós íamos a todos os ensaios e não faltávamos nenhum para aprender música sem o instrumento. E revezávamos também na questão do instrumento. Então foi uma divisão de águas. Ali eu aprendi muito sobre liderança, sobre comando, sobre muitas coisas que envolvem o nosso ser em conjunto, né? A coletividade. Assim como a escola me deu essa base, a banda também me deu essa base. Foi um presente que a escola deu. Um outro projeto interessante que eu participei foi um projeto da FAPERJ, em que ele selecionava alunos do ensino médio para participar das suas pesquisas. E eu trabalhei em uma pesquisa por 2 anos, se eu não me engano foi 2005 e 2006, e essa pesquisa foi sobre a cultura alemã em Petrópolis. Isso me deu uma bagagem enorme, né, para trabalhar com pesquisa. Até hoje eu trabalho um pouco com pesquisa, né, tanto na educação quanto na administração, e aquilo me deu uma base. E me lembro de vários momentos que eram momentos interessantes, como as Olimpíadas, né? Todo aluno tem aquele sonho das Olimpíadas. Apesar de eu não ser um bom esportista, não ter talento para jogo, né, quase nenhum, mas era um momento alegre, feliz, em que a gente se confraternizava, em que a gente estava junto com os amigos. Ali eu formei amigos, pessoas verdadeiras, não só amigos, colegas da escola, que são meus amigos até hoje, desde o jardim de infância, mas também amigos como a direção da escola e todas as pessoas que trabalhavam ali dentro, que nós temos contato até hoje e somos felizes e gratos por essa equipe. E uma outra alegria que eu tive foi no ano de 2019, em que eu fiz um processo seletivo, que era um concurso de títulos, para trabalhar na fundação na FAETEC. Quando eu fui para a FAETEC, eu não sabia, né? Na verdade, nós não tínhamos a ideia de onde nós seríamos designados. Fizemos o concurso para trabalhar com formação profissional e quando eu passei e eu abri, né, o link ali de resposta, eu descobri que eu era o professor selecionado para trabalhar com as turmas da Escola para a Vida do Colégio Estadual Princesa Isabel. Foi até um momento em que eu me emocionei muito, porque me veio na memória aquele sonho antigo de ser professor da escola que eu estudei. Quem é professor sabe, né, que a gente, quando tem um sonho, né, e estar naquele sonho é muito legal, né? Você viver o sonho, aquilo que você projetou no passado, aquilo que você imaginou no passado, é uma coisa interessante. E poder devolver um pouco daquilo que eu recebi, daquele carinho, daquele amor, e de me esmerar em desenvolver aquela turma. Nós trabalhamos ali 2 anos com 4 turmas, né? Trabalhamos algumas disciplinas ali. Então foi um momento espetacular, porque aí eu vi o outro lado, eu vi o lado da equipe, né? Dessa direção maravilhosa que a escola tem. Então eu queria te dizer o seguinte, né? Se você tem dúvida da escola que você vai escolher, escolha o Colégio Estadual Princesa Isabel. Ali tem pessoas que amam o que fazem, amam a educação, querem o bem dos seus alunos, né? Tem o ideal de realmente levar a educação para a vida das pessoas e que essa educação transforme a vida das pessoas. Tantos que antecederam, tantos que estão hoje, Nelly, Cristiane, são pessoas que se preocupam realmente com a educação integral, com a educação de qualidade para os seus alunos. É escola pública, mas é uma escola pública que acolhe a todos, é uma escola pública que segue realmente as diretrizes do que é a educação de verdade nesse Brasil. Um abração para todos vocês, fiquem com Deus.